Olá pessoal, continuando a aula de hoje, falando sobre anatomia e fisiologia, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema muscular. O sistema muscular ele é composto de 3 tipos de músculos diferenciados. O músculo liso, que ele vai recobrir os órgãos ocos, dando movimento, como por exemplo, a faringe, a laringe, a parte do esôfago, veias, artérias, parte intestinal, estômago. Então, ele tem uma camada ali de musculatura lisa que vai fazer toda essa parte de movimentação dos tecidos ocos por dentro do nosso corpo. Temos a musculatura estriada e esquelética, que ela vai recobrir o esqueleto, dando forma para o nosso corpo, e ela vai dar força, bastante força aí para a gente conseguir carregar, algumas coisas pesadas durante o nosso dia a dia. Nós temos a musculatura cardíaca, que é a musculatura que tem somente no coração, porque dentro desse tecido muscular tem algumas células diferenciadas chamadas células marca-passo, cuja principal função das células marca-passo é dar o ritmo cardíaco. Já pensou se a gente tivesse essa célula em outro tecido, como seria, Então, são células que são específicas do coração, por isso que ele vai receber o nome do músculo cardíaco. A célula que forma o tecido muscular é a fibra muscular e a principal função desse sistema é força e movimento. Então, toda vez que falar movimento, eu não posso associar com o tecido, ou melhor dizendo, com o sistema esquelético. O sistema esquelético, ele tem a função diferenciada, que nós vamos aprender um pouquinho depois. Bom, voltando aqui no músculo, ele tem a característica como depósito e reserva de energia. Então, se a pessoa ficar muito tempo sem comer, acabar a gordura do corpo, que é a primeira camada de reserva que a gente tem de glicogênio, que é o que vai formar a glicose, que é o que nos fornece energia para nos manter vivos e fazendo as atividades. Acabou essa parte da gordura, vai começar a queimar músculo, ou seja, as fibras musculares vão se quebrar para liberar o glicogênio, que é a glicose, que vai fornecer energia. Professora Ana, como assim? Lembram, infelizmente, das pessoas que moram na Etiópia, que a gente vê que são pele e osso? Por isso que a gente usa essa afirmativa, pele e osso. Por quê? Não tem a camada gordurosa e não tem mais músculos. E se você for lembrar de alguma reportagem, de alguma foto que você já percebeu, são pessoas que elas não conseguem caminhar, ou às vezes não conseguem nem ficar em pé por muito tempo. E às vezes nem gerar um movimento, porque não tem músculo suficiente para fazer com esse tipo de movimento. E aí a gente consegue entender se eu tenho um idoso que ele está caquético, que é um nome que a gente utiliza bastante quando se fala da questão da pessoa muito emagrecida, ela também vai ter essa dificuldade. Então, no caso da musculatura esquelética, quando eu não consigo me alimentar, e eu também não tenho mais reservas de gordura, o músculo ele vai ser queimado e a pessoa, infelizmente, fica nessa característica de caquexia que a gente chama de pele e osso. Outra característica da parte muscular é que ela vai sempre ter enraizado dentro das fibras, que são tecidos alongados, então ele parece um elástico mesmo, porque ele tem essa função de distender e contrair, e ali vai gerar o movimento. Quando esse movimento ele acontece de uma forma muito brusca, a fibra ela pode romper, e aí a gente tem lesões que a gente chama de distensão muscular. A fibra alongou rapidamente, sem nenhum tipo de aviso, vamos dizer assim. E se for muito grave esse movimento, a fibra muscular que está presa aqui num osso e no outro, como se fosse uma redinha, ela pode se descolar, está presa aqui, ela se descola, E aí a gente tem ou a ruptura do tendão, o tendão ele se parte, ou de repente tem o desligamento do tendão, que aí o tendão acabou saindo. Qual que é a função do tendão? Bom, o tendão ele tem a função de trazer a informação do cérebro para o músculo e gerar o movimento, E gerar o reflexo também. Então, se alguém está te jogando alguma coisa, seus músculos todos vão ali trabalhar para poder segurar, E se a gente prestar atenção, façam esse exercício em casa, tente alongar e percebe aonde que você sente movimentar.
Então, às vezes, para gerar um movimento simples de abraçar alguém, vou mexer músculo até das costas, né? E isso que é interessante quando a gente fala desse sistema muscular e principalmente da musculatura estriada esquelética, que são musculaturas geralmente de movimento. Quando a gente trabalha bastante esse músculo ele cresce, mas cresce a quantidade de células ou cresce o tamanho da célula? A célula cresce e a gente chama de hipertrofia muscular. Os meninos da sala e quem faz musculação vai poder dizer, né, que aí o músculo ele cresce, fica lá forte, né, fica lá rígido. Parei de fazer musculação 1 mês, o músculo volta à posição normal, né? Porque ele teve um aumento, não estou mais movimentando, não preciso mais daquele tamanho todo. E por que isso acontece? Para economizar energia. Então, o nosso sistema muscular esquelético é o sistema que gasta muita energia. Se o nosso corpo é uma máquina, nosso músculo é um carro. E ele é um carro, né? Não sei a pontuação, mas ele, vamos supor, ele é 8.0. Então ele gasta muita gasolina. E a gasolina seria o quê? A nossa energia. Então, uma das coisas muito interessantes que eu não vou deixar meu músculo, né, gigantão se eu não estou utilizando. E quando eu não utilizo ele de jeito nenhum, eu tenho uma atrofia. Então a gente tem um músculo que ele vai diminuir o máximo que ele conseguir para economizar energia. E a gente consegue perceber nisso em algumas pessoas que são cadeirantes. Então, quem já viu cadeirante, conhece alguém próximo que seja cadeirante, a gente percebe uma estrutura de tronco maior, porque vai fazer mais força ali para girar a roda da cadeira de rodas, e as pernas que não utilizam, né, não façam movimento por longo período de tempo, vai ficar mais fininha, porque ali teve uma atrofia. Por isso que a fisioterapia ela é muito importante, para mesmo meu cliente acamado, eu continuar fazendo ali um movimento, para manter esse músculo num patamar correto. E quando nós falamos da saúde do idoso em si, pasmem, tá? Dos exercícios mais solicitados e os exercícios mais indicados é musculação. Professora Ana, mas como assim? Sim, musculação. Então, quando o idoso ele faz a musculação, ele fortalece o músculo. Então, imagina você pegando num braço de uma pessoa que ela faz musculação. É bem duro. Então, eu fortaleço o músculo e o músculo segura o osso. Então, quem já tem tendência a ter osteoporose, né, fortalecendo o músculo, eu fortaleço, então eu deixo essa estrutura mais firme para evitar que tenha lesões no osso. Olha que interessante, né? Além de outros tipos de exercício. E é algo que o cuidador de idoso, ele pode aprender com o fisioterapeuta que faz assistência, né, domiciliar ou assistência na clínica de geriatria. Como que eu posso fazer para manter essas atividades enquanto não tenha fisioterapia todos os dias? Tá certo? Que seria uma coisa muito interessante. Dentro da musculatura lisa, então, ela que vai pulsar ali na hora que a gente, tô sentindo bater aqui, ela que vai pulsar. E o nosso músculo cardíaco, né, ele vai sofrer alterações a partir da liberação da descarga de adrenalina, que por incrível que pareça, a adrenalina vem do rim, da glândula suprarrenal, que a gente vai aprender na aula posterior. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.